Então, ó, vamos lá, vou iniciando aqui mais uma temporada. Uma temporada, assim, após o novo estúdio, tudo começando, tudo novinho aqui agora, tudo cheirando a novo. Hoje, nós estamos acabando de falar aqui que ele vai ter o privilégio aqui de ser o primeiro convocado novamente para a gente iniciar essas temporadas aí que a gente está começando a partir de agora no TomateCast, com o apoio sempre da Casa da Cenoura. Hoje eu apresentando um bonezinho cor-de-rosa aqui, ó. Sou o Ouro. E hoje eu estou com Israel Mariano. Boa noite, Israel. Boa noite, Ariel. Boa noite, Edinaldo Maximiano, nosso produtor, nosso diretor ali, o Elson Moraes. Bora. Edinaldo, e aí? Boa noite para você também. Boa noite a todos. Cara, é uma honra, sempre uma honra poder bater um papo com os amigos e ter o privilégio de inaugurar aqui o novo estúdio. Nossa, cara, eu devo dizer que eu não sou merecedor de tanto, mas vamos lá, mandar brasa. Hoje nós vamos falar de uma coisa aqui que confunde a cuca da gente. Eu, antes que estava aqui batendo um papo, Israel, com o Edinaldo, sobre a discussão que nós vamos fazer hoje sobre a natureza aí da inteligência artificial, o futuro da tecnologia que vem esmagando igual um trator de esteira, passando por cima de tudo aí, cara, que eu vou te contar para você. Em 10 anos, esse negócio foi fora de sério. Ah, com certeza. Nos últimos 10 anos aí, em termos de tecnologia, nós evoluímos, sem dúvida nenhuma. Comparado ao resto da história, eu vou dizer o seguinte, cara, talvez 1000 anos aí não desenvolvemos tanto, né? Sobretudo nessa questão da área da computação, né? Do que nós chamamos hoje de inteligência artificial. E assim, Edinaldo, já que nosso assunto aqui hoje, inteligência artificial, é perceptível no nosso dia a dia o quanto que isso modificou e está mudando o jeito de viver. Nós temos algumas preocupações que pode ser que tão breve nós tenhamos muito lucro, mas ao mesmo tempo preocupação. Tá. E o que pode impactar de forma direta ou indiretamente na vida de todo mundo? A inteligência chegou de forma tão assustadora que às vezes será possível que tão breve nós teremos a inteligência ocupando espaço do humano 100%? E aí? Como é que você vê essa chegada assustada? Para nós, que somos geração lá do TV preto e branco, nós do tijolão, e de repente chegar nessa nova etapa, nesse novo momento, em que a inteligência está fazendo tudo praticamente, está faltando só cozinhar arroz agora e feijão, o restante faz tudo. Na verdade, eu acho que nem isso está faltando, né? Se bobear, a gente já consegue. Caramba. Israel, quando você me faz essa pergunta, assim, eu não quero ser muito técnico, né? E quando se fala de inteligência artificial, a primeira coisa que eu tenho que deixar claro é que eu não sou especialista em inteligência artificial, né? Trabalho com filosofia já há algum tempo, então a minha visão é mais por esse lado, a visão filosófica, né? E quando se fala de mudança, na área da educação, recentemente eu fui convidado para fazer uma palestra sobre a educação e as novas tecnologias. Uhum. Cara, então fui estudar um pouco sobre isso. É impressionante quando você fala de tecnologia na sala de aula, há alguns anos atrás, e a gente olha para o que está acontecendo hoje. Agora, quando se fala de impacto, nossa, é preocupante. Muito preocupante. Ela pode interferir na nossa existência? Não pode, não. Ela está interferindo, né? E aí o que nos resta, eu diria, saber, questionar e procurar conhecer o melhor possível é que tipo de interferência é essa? É positiva ou negativa? Eu tenho um amigo que costuma dizer que descer ao nível dos exemplos é sempre perigoso. Mas, às vezes, para ajudar a entender, é importante apontar alguns exemplos. Numa palestra que eu participei, inclusive um PhD em inteligência artificial, professor da UNB, enfim, uma referência mundial, palestra no mundo inteiro. Quando os camaradas leram o currículo dele e depois me chamaram, eu falei, não, vou embora, né? O que eu estou fazendo aqui? Mas, enfim, ele ia falar sobre inteligência artificial e eu sobre, mais uma vez, aspecto ético, filosófico. O que está pronto e o que estará em prática em pouco tempo é assustador. Verdade. É assustador. E o que me vinha à mente era só uma coisa. Eu me lembrava dos gregos quando eles falavam da palavra fármacon.
A palavra remédio e a palavra veneno têm a mesma raiz, que é a palavra fármaco. Então, o que define como remédio, o que define como veneno? A dose. Você está entendendo? Então, eu não tenho nada contra as novas tecnologias, absolutamente nada contra. O problema é como nós a usamos. E aí, se você olha para a educação, por exemplo, cara, é um desastre. Pega tudo pronto. Sim, eu comparei lá nessa palestra com a calculadora. Se você chega num comércio hoje e atrás do balcão tem, sei lá, um adolescente de 18, 20 anos aí, que seja, e aí a sua compra, você pegou um item só e um item que custa R$80. Você entrega R$100 para essa pessoa, ela é incapaz de te voltar o troco sem usar uma calculadora. É ou não é? Verdade. E agora com a inteligência artificial, a gente na sala de aula pede um trabalho, os camaradas vão lá, usa a ferramenta que preferir e tudo vem prontinho. Eles não têm a capacidade de ler aquilo. Eu já vi vários casos assim. Eu comentei. E aí como que vai ser? Eu comentei com seu menino aquele dia, falando para ele. Ele foi digitar lá na calculadora, eu lembrei, falei assim para ele, ó, eu já, uma única noite, eu movimentei R$45 mil e voltando troco sem uso de calculadora, no escuro, lá na Tomatão desse. Sim. O Edinaldo, assim, quando a gente fala, porque vamos imaginar aqui, as grandes empresas, as grandes montadoras de carro, por exemplo de empresas multi-internacionais que empregam 10, 15 mil pessoas, imagina o estrago que pode ser feito posteriormente. E outra coisa, eu sinto falta da operacionalidade. Eu tenho hora que eu quero ser operacional. É porque, assim, vai chegar uma hora... Eu estava comentando com ele, eu não sei se foi com você, ou se foi com o Caio, eu comentando essa semana, em períodos eleitorais, a gente fazíamos os textos e colocava lá na postagem, convidando. Aí chegava sempre um amigo, tá errada essa palavra. Eu vou sentir falta disso, de alguém me corrigindo. Sim. Porque com a inteligência agora, tchau o erro. Velho. Eu não sei se está certo. Você é corrigido imediatamente. Exatamente. Né? Aliás, a gente tem, eu diria, o péssimo hábito, às vezes, de estar digitando. Você sabe que uma palavra, por exemplo, tem acento aqui ou acolá, né? Uhum. E aí você nem digita com o acento, porque vai levar mais tempo, porque você sabe que o corretor vai fazer isso por você. É verdade. Não é mesmo? Uhum. Então, nessa palestra, eu sempre vou estar citando essa palestra, porque eu achei muito importante participar dela, porque eu estava falando com, volto a dizer, uma referência mundial na área. Uhum. Ele falando de testes que foram feitos em Brasília de taxistas que usavam o GPS e taxistas que não usavam. Então, 2 grupos distintos, que, enfim, vários dias, eles testando, avaliando, né, vários exames, várias estatísticas, enfim. Aí, o resultado final, entre outras coisas, o grupo de taxistas que não usava o GPS tinha uma atividade cerebral maior. Porque, imagina, você está ali no GPS, né, tá tudo prontinho, ó, vira aqui, vira acolá, não é mesmo? Agora não, o camarada tem que memorizar rua, avenida, lugares específicos, bairros específicos, regiões específicas. Você volta a usar a sua memória, senão daqui um dia você não vai dar para dirigir mais, não. Número de celular, por exemplo, o antigo telefone fixo, que, né, a gente sabia, eu não sei o número do telefone da minha esposa. Caramba, Edinaldo, assim, por exemplo, quando eu falei assim, que nós somos da época do tijolão, e conseguimos ver a mudança, quando nós conseguimos ver a mudança lá do CD, que passou a ser o digital, entrou um computador, tal, veio um pendrive, aquela coisa toda. Hoje em dia eu vejo uns memes aí, o pessoal quebrando os pendrive. Para nós que acompanhamos essa evolução, essa mudança, a gente consegue perceber que troço mais extraordinário. Porque quem nasceu agora, nessa geração, agora esse não dia... tem nem ideia do que a gente está falando. Cara, mas olha, Edinaldo, nós gastávamos mais ou menos... Vou dar um jingle, música, por exemplo. Eu gastava 1 mês para produzir uma música. E põe o Albeck, e põe não sei o quê, e põe o violão, e macega daqui. 10 minutos o cara entrega uma perfeição de música. Ah, mas não é... Não, moço. Perfeito. E cada dia que passa, está chegando mais no perfeito. Lembra que a gente falou de uma evolução muito rápida? Eu vou fazer você lembrar de um momento que eu achei muito importante quando se fala de tecnologia. Nós vivemos a fita cassete, chegou o CD, nossa, foi. E aí
Você que trabalha com rádio, né? O Eriel também, vocês vão se lembrar muito disso. A gente tinha uma dificuldade, quando se fala de fita cassete, enorme, né? Não é mesmo? O CD já ajudou pra caramba, capacidade de armazenamento, enfim, um monte de coisa. E aí, poxa, inventaram o MD. Cara, aquilo era uma maravilha, porque você tirava a música de um lugar, colocava em outro, você cortava, enfim, você fazia muita coisa ali. Mas lembra do MD? Quanto tempo ele durou? Cara, pouquíssimo tempo. Eu me lembro de gravar alguns MDs e não cheguei a comprar o aparelho, porque não deu tempo. A tecnologia já mudou, veio o pendrive. E aí, cara, muito melhor. Então, hoje o camarada diz assim, eu vou esperar para comprar um computador de última geração. Ele não vai comprar um computador nunca, porque é toda hora. Toda hora. Né? A todo momento estão lançando novas tecnologias. Daqui a uns dias nós não vamos saber definir o que é máquina ou o que é o ser humano mesmo. Não dá. E quando você mencionou talvez o estrago, você fala de uma montadora. Quando se fala na área da administração, é importante olhar a história. Se você olha para a história, você vai perceber o que muitos chamam de mudança radical no significado do conhecimento. Por exemplo, você pega o conhecimento aplicado ao ser e o conhecimento aplicado ao fazer. Quando se fala de tecnologia, eu acho importante você resgatar o significado dos conceitos. Tecnologia, tecne, vem de técnica. Técnica é, por exemplo, a habilidade de fazer alguma coisa, né? Ou os procedimentos que você usa, os métodos que você usa para fazer alguma coisa. Quando você fala de logia, portanto, tecnologia, é o estudo, é a pesquisa, é o saber em relação à técnica. Então, quando você estuda a técnica, você vai perceber uma série de mudanças. Você pega o conhecimento, por exemplo, e aplica às ferramentas, aos processos, aos produtos. A gente tem um fenômeno na história que a gente chamou de Revolução Industrial. Beleza? Isso já é um divisor de águas. Mas aí depois você pega o conhecimento aplicado ao trabalho em si, a gente chama isso de Revolução da Produtividade. Lembra? Você demorava muito tempo para produzir, talvez, um determinado produto e depois a coisa começou a ser cada vez mais rápida. E depois você pega isso e aplica o conhecimento ao conhecimento mesmo. E aí eles chamam isso de revolução da administração. E aí você imagina isso ao longo dos séculos, o quanto mudou. E o que nós temos hoje? Cara, tudo muito rápido. E aí, será que vai substituir a humanidade toda? Qual que é o maior problema hoje em todas as áreas? Mão de obra. Mão de obra. Não é mesmo? Nós estávamos falando agora há pouco sobre a questão da arte, né? Que hoje a produção de uma arte também, eu levava o Valdeci lá em Anápolis para poder... Eu tenho um exemplo, o Nilson, que é um cidadão goianapolino, que inclusive até falamos para ele sobre o podcast, e o Nilson Gonçalves, ele chegou a gravar cachê de 30 segundos, 40 segundos. O Iris Mendes de Goiás, que é um grande locutor, que é uma voz padrão, que fazia locução para comerciais diversos, televisão e tal. Eles chegaram a R$4.000 o cachê do cara. Hoje, as vozes são todas produzidas com IA, grande maioria. E assim, eles não têm mais procura. Eu não preciso ser mais essa voz. Não vai. O cara que estava dizendo asas de um povo soberano, ali era natural, a voz dele mesmo. Né? Até eu não vou conseguir nem descobrir o seu verdadeiro potencial daqui para frente. É preocupante. Eu tenho certeza que a humanidade vai, de alguma maneira, lidar com isso. Alguns muito bem, outros nem tanto. A pergunta que eu te faço é a seguinte: nós estamos criando uma ferramenta ou um monstro? Um substituto para o ser humano, uma forma de vida? Quando você fala de substituto, eu gosto sempre, os meus alunos estão cansados de me ouvir repetir isso. Eu costumo dizer que nós precisamos, às vezes, da ficção para entender melhor a realidade. Tem um filme que eu assisti, trabalhei com alguns alunos, enfim, tem um projeto nesse sentido. Ele se chama Substitutos. É um filme com o Bruce Willis. Eu me esqueci que ano que ele foi produzido, é um filme antigo já, mas muito interessante. Não vou dar spoiler, né? Mas fala de uma sociedade
não muito distante da nossa, que tem uns humanoides que eles chamavam de substitutos, que era o seguinte, muito parecido com você, só que, por exemplo, no nosso caso, teria mais cabelo, não teria barriga, enfim, tudo perfeitinho ali, evidentemente mais novo, né, sarado. 2009 e esse filme. esse substituto, ele sai da casa, ele trabalha, ele se diverte, enquanto a pessoa em si fica no seu quarto, em poltronas ultramodernas, ultra sofisticadas. Mas você está entendendo? Não é mais você que está vivendo, não é mais você que está experimentando, é uma máquina. Mas o pior de tudo não é isso. O pior de tudo é que essa sociedade acredita que os substitutos são melhores do que as pessoas. Perfeito, né? Você está entendendo? Então, por exemplo, o protagonista, que é o Bruce Willis, ele começa a ter uma crise existencial em relação a isso, porque ele quer ter contato com a esposa dele e a esposa não quer mais, porque quer o substituto, que é muito melhor. Tá entendendo? Então, me lembro de um autor italiano que eu gosto muito, Battista Mondin, quando ele fala da autotranscendência, o ser humano ele é convidado a ir além não só dos outros animais, mas ele é convidado a ir além de si mesmo. Ele é convidado a ir além de si mesmo para melhorar o mundo em que vive, ele é convidado a ir além de si mesmo para melhorar a si mesmo, ele é convidado a ir além de si mesmo para melhorar tudo que está à sua volta e chegar até Deus. Então, melhorar o mundo em que vive, melhorar a si mesmo e chegar até Deus. Por isso ele é convidado a ir além de si mesmo, ou seja, autotranscender-se. Ele nunca é convidado a ir além de si mesmo para se substituir. Perceberam? Então, se você me pergunta, tá bom, Edinaldo, mas qual é a diferença entre uma máquina e um ser humano? Quem é melhor? Cara, ninguém é melhor do que o ser humano aqui nesse mundo. É o que há de mais perfeito, mais sublime, mais digno. Não obstante, como nós temos olhado para o ser humano, muitas vezes não reconhecemos mais a dignidade dele. E a gente olha para a máquina acreditando que ela é melhor. Por isso a gente substitui. Olha as redes sociais, os jovens de hoje não param mais, sei lá, numa praça para conversarem. Eu sinto falta disso. Né? Aí não, vamos conversar pela rede social. Vamos embora que a gente conversa lá através de um joguinho, ou de uma rede social, ou de um chat. Não é mesmo? Então, na verdade, talvez um outro filme que ajude o pessoal a entender o que vem acontecendo, não só em relação à tecnologia, chama Nefários. Tem uma discussão lá entre o que seria uma legião de demônios lá e um psiquiatra. E aí a legião de demônios diz assim: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Nós o destruímos. E depois o recriamos à nossa imagem. Então, se a gente olhar para o ser humano hoje, ele está sendo desconstruído. E aí o que é colocado no lugar, pelo amor de Deus, muitas vezes é desastroso. Você acha que tem alguma interferência sobrenatural sobre isso? Tem um interesse além do homem? A gente aí extrapola, né? Pouco a questão da filosofia. Eu mencionei isso agora, foi mais, né, para levar as pessoas a refletirem. Ou seja, você interrompeu assim, os mais antigos, os mais radicais, será que o demônio está por trás de tudo isso, não? Mas o conceito de vida pode mudar com a IA? Ainda nessa primeira pergunta, Israel, há sempre o combate espiritual. É inegável. Verdade. Nós somos seres espirituais. Nós não lutamos, diz a Sagrada Escritura, simplesmente contra homens de carne e osso. Será que tem alguém querendo que eu fique lá o dia inteirinho, você não vai fazer mais nada, sabe? Você vai só flutuar aqui o dia inteiro. Porque eu tirar de você a condição de ser operacional, fazer algo para nós aqui, levantar, sair daqui andando, faz parte da minha existência. Como é que eu vou viver sem se movimentar? Mas é exatamente, o Substitutos fala sobre isso. Né? As pessoas não conseguem mais sair dos seus quartos. Tem um outro desenho também. E aí, voltando àquela outra pergunta, porque ele tinha me feito uma e eu fiz a outra. Qual que foi a pergunta? A pergunta... Que você fez antes. Se a IA pode desenvolver uma vontade própria. Pois esse foi um dos temas que eu levantei lá na palestra, junto com o professor que eu mencionei. Porque nós falamos muito de inteligência artificial.
eu repito, eu acho importantíssimo a gente resgatar os conceitos. Porque a gente fala de inteligência, fala de artificial, fala de sociedade, fala de futuro, fala de uma coisa boa, fala de uma coisa má. Mas o que realmente significa o bem? O que realmente é inteligência? Eu preciso entender. Porque se eu realmente buscasse o real significado da palavra inteligência, eu iria perceber que é um erro absurdo chamar algo, um programa, algoritmos, enfim, essa repetição limitada de inteligência. A inteligência, ela transcende isso. Lembra? Ela vai além. Uhum. Ela busca o que nós chamamos de essência. Ou seja, o que a coisa realmente é. A chamada inteligência artificial nunca vai fazer isso. Você está entendendo? Nunca vai fazer isso. Ela nunca vai conseguir ir além. Assim como nós conseguimos, que lembra? Eu falei, somos seres espirituais. Agora, nós nos rebaixamos. Então, mas aí... E aí eu vou chegar nessa pergunta que você me fez. Para mim, o que há de mais importante no ser humano é a inteligência e a vontade. Então, nós falamos muito de uma inteligência artificial. Poucas pessoas, eu pelo menos nunca ouvi falar, aí pensando sobre isso, eu coloquei essa questão para o professor lá em questão. Falei, nós falamos de inteligência artificial, mas e a vontade artificial? Porque inteligência tem a ver com a capacidade de apreender, de abstrair intelectualmente a realidade, de tomar posse dela, portanto. Nós tomamos posse intelectualmente da realidade quando experimentamos a verdade, que é a adequação da inteligência à realidade. Então, nós, para usar um termo odierno, nós nos conectamos com a realidade quando experimentamos a verdade, a adequação, a conformidade da inteligência com a realidade. Isso tem a ver com a inteligência, essa capacidade de abstração, de inteligir, de abstrair, de se conectar. Isso é o que nós chamamos, muitos chamam de inteligência, de razão. E aí vem a vontade, que seria a aplicação da inteligência, da verdade, ao agir. Que nos direciona, se tiver tudo funcionando bem, a vontade tem como objeto o bem. Então, se a gente fomenta cada vez mais uma inteligência artificial, evidentemente a nossa vontade também vai ser artificial. E quem garante que a gente vai caminhar? A inteligência artificial está preocupada com a verdade? Não é que entregar. Tá ou não, Israel? Não, tá nada. Não, tem alguém por trás. E quais são os interesses dessas pessoas que estão por trás? Quais são os vieses? Quem determina o que é certo e o que é errado? Sim. Quando você cria algoritmos. E quando eu falo de vontade artificial, olha para os influenciadores que fazem tanto sucesso hoje. Compra isso, compra aquilo, isso aqui é melhor. Aí tem pessoas que são incapazes de decidirem por si mesmas. Vamos nomear aqui umas 3 saídas para nós nesse momento. Sabe comprar uma roça, comprar uma chácara e quebrar os telefones tudinho, ficar lá na roça só plantando milho e... Sabe, não é, mas aí, de repente, tem os drones que vai lá e planta o milho para mim, faz tudo para mim, a inteligência está participando mesmo. Eu vou só complementar aqui o seguinte, você falou, explicando aí dessa forma, e enquanto isso, eu fiquei pensando aqui. Já pensou, de primeiro, o Israel falou em ir para a roça, de primeiro o cara pegava simplesmente fazia uma enxada, por exemplo. Acabei de construir uma enxada. Até a enxada chegar no outro lado do oceano, demorava. Hoje você está conectado à rede mundial de computadores, o cara tem lá uma ideia lá no Japão e ela está se fundindo uma com a outra. É por isso que o avanço está tão grande, por causa da rede mundial de computadores, que tem a inteligência artificial, ela não está pegando só a minha ideia, a sua ideia, a sua filosofia, ela está pegando todo mundo. Tudo. Então ela está juntando tudo, está igual curva de rio. Mas eu repito, eu não tenho nada contra as novas tecnologias. O problema está no como usá-la. Você está entendendo? Você, como pessoa, como ser humano, lógico, né? O que você fez que fosse assim, caraca, o trem melhorou? Assim, que foi positivo no seu ponto de vista. Qual foi o dia que você teve essa sensação que a inteligência provocou isso em você? Teve algum momento? A inteligência artificial? Isso. Qual foi o momento assim que a ficha caiu e falou assim, caramba, tô em outro mundo.
esse trem foi louco. Eu, por exemplo, quando eu fiz algumas músicas, quando eu faço, o Liel manda os textos para mim já prontinho, eu fico, sabe? Então, assim, nós estamos demonstrando só preocupação até agora. Assim, algumas coisas assim que... Seriam realmente- positivas? Exatamente. Assim, que você... Um dia que você fala, rapaz, eu fui fazer algo... Você que é um professor, por exemplo, né? Dentro, por exemplo, o que você fez? Elaborar um trabalho, elaborar alguma apostila, por exemplo? Não, como eu disse, tem várias vantagens. Se você chega lá e pergunta, por exemplo, como Santo Tomás de Aquino definia a inteligência? Cara, você tem muitas fontes. Só que o problema é que você tem que ter critérios. Uhum. Porque você encontra muitos absurdos. Lembra dos vieses? Né? Quem programou? Quais são os interesses? Tem muito disso. Então, isso aqui faz muito sentido. Isso aqui realmente, no livro tal, é exatamente isso. O pensamento é exatamente nessa direção. Agora, que critérios os nossos jovens têm hoje? Então vamos embora lá agora. Você fez uma pergunta para ele? Né? Aqui, ó. Consciência e alma. Você agora como humanoide, será que... Humanoide? Agora você fez a pergunta como um ser humano, eu tô como humanoide. Não, você está conversando Aí longe, é o né? seguinte, consciência e alma, será que... Impossível. A inteligência artificial vai conseguir similar? Não, cara, é o que eu falei. Ela nunca vai conseguir ir além como o ser humano é convidado aí. Ou ela vai burlar alguma coisa? Não, ela já está fazendo isso, né? Uhum. Eu poderia dar muitos exemplos. Lembra? Ficção para ajudar a entender melhor a realidade. Uhum. A gente conversando, eu me lembrando de um filme que eu assisti há algum tempo, assisti junto com a minha esposa e a gente ficou conversando depois. O filme, também não me lembro o ano que foi produzido, mas esse é mais novo. Salvo engano, chama Alice. É com a Megan Fox. O camarada tá com um problema lá, a esposa tá doente e tal, e ele, né, com a família ali, com uma dificuldade lascada, então ele resolve comprar uma humanoide, que evidentemente está dotada de inteligência artificial. Quais são os algoritmos, a programação? Essa humanoide deveria, segundo o programa que ela recebeu, os algoritmos, portanto, que foram, né, colocados ali, deveria fazer o melhor possível para ele, enfim, evitar que ele se machucasse, se estressasse, enfim, né? Isso. Só que com o desenrolar do filme, essa humanoide chega à conclusão que o que faz mal para ele, o que impede a felicidade dele, é justamente a família dele. Tá entendendo? Tirar ele do convívio. E aí, o que ela decide fazer? Ela decide acabar com a família dele, matar a esposa, matar a filha, tá entendendo? E a inteligência artificial, para ela apagar uma letra, um número, é a mesma coisa que apagar uma pessoa. Se ela chegar, a partir dos algoritmos, a essa conclusão... Sim. Aí nós estamos de volta ao futuro. Não, você não serve para nada mais, você tá velhinho, você não tem lei aqui no seu país para fazer eutanásia. E o que diferencia o humano por da aí, máquina? mas é por isso que essa pergunta que você acabou de me fazer, o que diferencia o homem da máquina, eu perguntei numa conversa agora há pouco, como que você vê o homem, o ser humano? Como que você vê a máquina? Porque tem gente que acredita que a máquina seja melhor, mais rápida, não vai te dar canseira, não vai te dar problema, não vai te levar na justiça. Você tá entendendo? Estão fazendo isso, nós estamos substituindo. Sim, tem gente que não quer trabalhar e aí quando vai lá, agora eu já vou levar na justiça por isso e aquilo. Enfim, a máquina não vai fazer isso contigo. E aí tem gente, então tá bom, a máquina é melhor. Então, quando que uma máquina vai ser igual a um ser humano? Nunca. Mas para isso eu preciso saber o que é essencial, o que é substancial e o que é acidental. Porque hoje a gente fala de humanoides que você olha, você não, cara, você não consegue distinguir se é homem ou se é um robô, não é mesmo? Só que quando realmente, essencialmente, substancialmente, essa máquina vai ser uma pessoa? Quando? Nunca.
Por mais que pareça. Mas aí eu te pergunto, quem que está preocupado com aspectos essenciais e substanciais? Quem consegue distinguir o que é acidente do que é essência? Não é mesmo? É. Então, é importantíssimo pensar sobre isso. Ir além das aparências. Mas, repito uma vez mais, não tenho nada contra as novas tecnologias. Em específico, agora, não tem nada contra a inteligência artificial. Ela pode te ajudar muito. Você perguntou, né, o que realmente, cara, que você experimentou aqui. Cara, eu até comentei nos bastidores com o Ariel. O camarada vai lá e estuda design por 10 anos, cores, influência delas, cultura, isso e aquilo. Aí hoje você chega numa ferramenta aí, se você tiver, eu diria, alguns critérios, alguns conceitos, você vai lá e coloca, olha, eu quero isso, isso, isso e isso. Te entrega pronto em minutos. E, assim, e nós somos pegos de volta e meia, porque assim, você e o Ariel, não é que nós somos velhos, não. A geração nossa acompanha muita coisa. Claro, nós somos experientes, né? Velhos. O que acontece? Aí, por que nós somos pegos? Porque a gente consegue ver a dificuldade lá do passado. Eu esse dia para trás pedi para o menino, o Caio, falei assim, Caio, faz esse regulamento para nós aqui do negócio. Quando pensa que não, 2 horas, menos 2 horas depois, 9 páginas, o trem na íntegra, tudo perfeito. Aí eu fiquei assustado com aquilo. Por que eu assustei? Porque eu via o que o cara gastava de tempo para poder fazer uma petição, para fazer um regulamento. O seu João gastava quase uns 3 meses para poder fazer um regulamento. Sim. Assim, o ser humano, cara, quando ele me entregou esse negócio com 2 horas, aí eu fiquei encucado. Eu falei, não é possível que esse menino é tão rápido no gatilho assim, não. Eu falei, Israel, é o seguinte, lógico que eu monitorei tudo, mas eu usei a IA aqui, a inteligência, para poder me ajudar a fazer isso aí. E outra coisa, às vezes você tem um regulamento pronto em tal lugar, você flupa nele, puxa todinho, só adequa com o seu. Sim. Segundo, velho. É muito rápido. Você coloca os pontos principais ali, eu quero isso, isso e aquilo. Você dá uma lida, fala, pô, vou corrigir isso, vou corrigir aquilo. Cara, isso em todas as áreas, Israel. Mais uma vez, né, eu lá junto com esse professor, repito, PhD em Inteligência Artificial, ele falou, olha, a minha equipe desenvolveu agora um projeto na área da medicina, e aí ele falou de números, de laudos que estavam ali esperando para serem realizados. O camarada vai lá e realiza um exame do coração, por exemplo, um eletrocardiograma, que seja. E aí a máquina está lendo. E ali coloca no exame os dados, não é isso? O médico vai lá com o estudo que tem e analisa aqueles dados e depois emite, olha, está com problema sim, ou está tudo certo, não é isso que faz? Uhum. Aí ele falando, a inteligência artificial consegue fazer isso em segundos. Com apenas um relógio. Porque ela está analisando dados. Você está entendendo? Que colocaram para ela. Sim, ela analisou, mas ela fica nisso. Vai substituir o médico em si? Não pode, porque é insubstituível, porque é um ser humano. Consegue ir além. Só que esse tipo de trabalho é possível, você consegue agilizar. Entendeu? Eu acredito que tão breve, que o PET scan, que é um raio-x, por exemplo, quer fazer um raio-x completo seu, saber como é que tá, se tem algum nó, alguma coisa. Então, Sim. PET scan, que é um tipo de exame. Sim, né? eu conheço. Você sabe, né? Pois é. Então, tão breve, vai colocar uma máquina, vai fazer um diagnóstico, tudo, saber quantos fios de cabeça você já perdeu, como é que está a sua arcada. Então, assim, tão breve vai acontecer isso, Ariel. Porque aí não vai ter dúvida nenhuma. Não, se é assim, eu tenho um dedo seu que tá baixando por causa disso. Aí faz uma leitura toda da sua vida, por que você chegou nesse ponto, o nível de estresse seu. Sim. Aí já saiu logo rapidinho. E não tem problema nenhum nisso, cara. Né? Tá, Beleza, então. Nós estamos passando aqui já de 30 minutos no nosso podcast. Nós estamos voltando aqui já na nova temporada, né? No novo estúdio. Hoje eu estou usando um bonezinho cor-de-rosa aqui da Casa da Cenoura, exibindo aqui, né? E aí é o seguinte, falando de tecnologia, da evolução da tecnologia, da IA, e aí é o seguinte, eu quero continuar aqui as perguntas. Vocês estavam aqui, eu interrompi aqui sem querer interrompendo de verdade. Tranquilo. Mas é o O seguinte... senhor é o comandante. O que a gente está fazendo aqui hoje é entrevistando o Edinaldo, ele que é professor de filosofia, né? E aí é o seguinte,
nós batendo esse papo legal aqui. O que é o que você queria falar? Não, é isso mesmo. Eu atrasei hoje, foi ruim eu atrasar, porque se, poxa, Tá no vendo? primeiro dia. Tranquilo, Não, tranquilo. Edinaldo, você me perdoa, porque foi, de fato, essa nova temporada traz com certeza novos episódios que vão impactar de forma direta. E, Edinaldo, a inteligência artificial. Então tem muito assunto. Você vai ter que voltar várias vezes. Israel, já surgiu a máquina que faz a leitura pronta do ser humano. Você cresceu, envelheceu por isso, o seu cabelo caiu por causa disso, o estresse daquela época. Tão breve. Aí, hoje em dia, você já pode entrar lá dentro. O Edson é um exemplo disso, por exemplo. Quando ele já rapidinho. Então, assim, auxilia demais. Você falando isso aqui, não tem nada contra, auxilia demais. Sim. Não tem coisa que não precisa ficar se escondendo, até como é feita a cirurgia. O Ariel, quando ele foi para o médico, já sabia de tudo. O que o médico ia falar, perguntar para ele, o que é o tipo de alimento. Porque você já vai, né? Sim. Você Então, faz assim, uma pesquisa rápida e... Eu operei no final do ano e eles foi a operação mas via... não foi a inteligência artificial que operou você, não. Foi. Também, né? Também, né? Eu tava junto aí, porque foi vídeo... como é que fala? Videoconferência. Eu não sei quero lá. estar nessa terra quando o dia que surgir a seguinte informação. A inteligência artificial já nasceu um bebê. Quando surgiu aquele negócio da ovelha Dolly, foi uma polêmica danada, não foi? Sim. Mas foi naquela época, foi uma polêmica. E hoje em dia, rapaz, não foi ou não foi? Teve muitas conversas, muita discussão. Né? Então, O problema é o aspecto ético. Né? Quando você fala de inteligência artificial, eu perguntei há pouco, ela está preocupada com a verdade? E ela está preocupada com o bem? sim. E se está, o que é a verdade para ela, o que é o bem para ela? O que está por trás também. Quem determina isso? Exatamente. Porque se você me pergunta, tá bom, Edinaldo, o que determina a verdade? Quem confirma a realidade ou a verdade? A realidade. Né? Então, quem confirma a verdade? A realidade. Não sou eu, não é você, mas a realidade em si. E agora, Mas quando será se fala... que a humanidade está preparada para poder encarar toda essa tecnologia? Engraçado que é o seguinte, eu falei mais cedo. Eu falei mais cedo sobre aquela questão que às vezes a evolução ela demorava porque tinha que vir de carroça, né? Hoje ela vem pela rede mundial de computadores. A prova viva disso é que tem a gente até hoje os arqueólogos estudam aquelas questões das pirâmides lá e ficam vislumbrando que tem coisas lá que pareça que foi cortado no laser, sendo que hoje não tem ainda o equipamento para cortar uma pedra daquele jeito. Já pensou se naquela época já tivesse a inteligência artificial para poder ajudar aquele povo lá, o tanto que não seria avançado hoje nosso mundo? A questão, como eu disse, quando se fala de tecnologia, eu repito, né? Você está estudando a técnica. E com esse estudo, evidentemente, você vai melhorando, vai aperfeiçoando. Agora, também repito, o problema está em como você usa isso. Porque quando a gente fala de redes sociais, fala de inteligência artificial, fala de algoritmo, cara, quem está por trás disso, se você assiste ou pesquisa, a gente fica assustado. Porque você acha que quando você compra uma caneca dessa, ou um microfone, ou sei lá o quê, você acha que está fazendo porque quer. Não, os camaradas criaram todo um mecanismo para te levar até ali. A gente está falando agora e tudo isso aqui está ouvindo. Quando, de repente, você vai pesquisar alguma coisa, sai lá um anúncio. Eu falei de caneca agora há pouco, eu vou pesquisar agora, tem um monte de caneca aparecendo lá para mim. Não existe um risco de nós três sair voando num drone daqui um pouquinho, não? Com certeza existe. Fora de série, né, cara? Você vê que eles estão te espionando 24 horas. Sim. Inclusive, eu falei hoje pro menino que ele estava falando perguntando para mim sobre um TV Box. O TV Box é um smartphone. Aí eu falei para ele, se você usar ele, só conectar ele na internet para você navegar na internet, vai bem. Agora, se você colocar o seu Gmail nele, ele vai sobrecarregar porque ele vai ficar ligado à rede mundial de computadores. Aí ele vai buscar informação demais e ele vai fundir o pescocinho lá porque não tem. Na verdade, e diante de tudo isso, e você falando de ser vigiado e tudo, eu me lembrei de uma obra chamada 1984, do George Orwell. Vale a pena ler e tentar, eu diria, a título de analogia, comparar com o que estamos experimentando hoje. Só para resumir, lá era o chamado Big Brother, né? Seria o Estado, né? O governo,
que controla tudo. Até eles tentam controlar até o pensamento. Então, manipulam tudo, todos os fatos. Se eles falarem, 2 mais 2 são 5, pronto, acabou. Se você pensar diferente, você vai ser punido, morto, enfim. E aí tem uma parte que o camarada diz o seguinte: olha, quando nós conseguimos inventar, porque teve a imprensa, teve isso, teve aquilo, isso facilitou demais o nosso trabalho, o trabalho de manipulação. Mas depois que a gente conseguiu desenvolver uma tecnologia que está lá num aparelho só, que consegue emitir e receber dados, ele estava falando de eles chamavam de telemonitor ou teletela. Isso é uma obra que foi escrita em 1949, antes da chegada da internet, por exemplo. Aí ele fala, quando a gente conseguiu desenvolver essa tecnologia, aí nosso trabalho ficou muito fácil. Porque a gente controla isso. Quando eu li isso, eu falei, cara, e agora com os smartphones? Você não tem, isso aqui substituiu tudo. Despertador, calculadora, telefone fixo, enfim, tudo. Né? Tudo. Banco, tudo. E aí, mas você está o tempo todo ligado a isso e manipulado por isso. E aí, nessa mesma obra, numa conversa entre o protagonista, chamado Winston, e uma amante que ele tinha, chamada Júlia, ele diz assim para Júlia, olha, Júlia, se você só perceber que permanecer humano vale a pena, já será uma grande vitória. E aí eu te pergunto, hoje, diante de tudo isso que a gente está vivendo, será que a gente consegue perceber isso? Que não existe nada mais digno, mais importante do que o ser humano? Porque quais são as propostas? Tem muita gente aí defendendo o seguinte: o mundo sem o ser humano seria muito melhor. Cara, mas e daí? Que significado teria? Tudo surgiu a partir do ser humano, né? Não, e por causa do ser humano. Mas a IA não tem como desenvolver a vontade própria, não. Porque você acabou de falar para mim aí que a gente está sempre manipulado por esses... Sim, mas inclusive ela, tem um cara que pediu conta, não foi? ela é capaz, sim. Por isso eu chamei de vontade artificial. Porque eu falei há pouco de algoritmos, programas que o ser humano pré-determina. Só que agora estão falando de uma inteligência artificial generativa. Ou seja, a máquina que aprende com ela mesma. Vocês estão entendendo? Eu vou dar um exemplo. Aí ela igual você falou eu mesmo. vou dar um exemplo, eu diria, bem oportuno, que ninguém vai esquecer. Eu vou tentar ilustrar o que eu quero dizer. O camarada chegou num sex shop e aí, com certos movimentos involuntários, e aí, imediatamente, sai lá o atendente do sex shop. Pois não, senhor, o que é que o senhor está precisando? E aí o camarada, repito, movimentos involuntários. Diz, olha, você tem aí o vibrador, o último lançamento é o vibrador 2026 com 8 motores, com inteligência artificial. Enfim, é o que há de mais moderno em termos de vibradores, né? Aquela jaba. Nós temos, sim, senhor. Falou, rapaz, como que desliga essa merda, né? Por que eu disse isso? Parece uma piadinha sem graça, absurda, mas eu vou dizer por quê. Nós vamos ligar essa inteligência artificial. Desliga, né? E como que nós vamos desligar isso depois? Falar nisso, já que você contou, e é sempre bom para descontrair, eu quero deixar um recado para a inteligência artificial. Você fica vigiando no celular, tudo. Pelo amor de Deus, não fica vigiando meu irmão na hora do banheiro, porque o Uriel fala assim, eu quero ir para casa, para o banheiro. Pelo amor de Deus, o momento de lazer dele é esse, sabe? Ele fala assim, eu não quero ser incomodado na hora do banheiro, não. Então, assim, pelo amor de Deus, não incomoda o meu irmão na hora desse... Se vocês vigiar, vigia outra coisa. Deixa o cara fazer a necessidade sozinho, não é de boa, não. Por favor, poupe-nos desse constrangimento. Pelo amor de Deus. Ô, Edinaldo, mas e aí? A questão da nanotecnologia, você acha assim que eles vão poder... junto com a inteligência artificial, eles vão poder estar fazendo algum tipo de cirurgia com nanotecnologia? Cara, tudo isso é possível. Eu repito, eu não sou um especialista da área, eu só estou especulando. E eu não quero assustar ninguém, mas é inimaginável onde isso tudo vai nos levar. Falei aqui agora há pouco. Eu repito, eu acredito primeiro na providência divina, e então acredito
por aí que nós vamos lidar com isso. Ora de uma maneira mais acertada, ora menos, mas vamos superar. Eu, Robô, você assistiu? Assistir. Será que vai... Parece que ele tinha 4 costelas, né, de artificial que foi implantada com nanotecnologia, não foi? Sim, todas essas tecnologias, a gente às vezes, repito, vê na ficção e tudo, cara, mas tudo isso está muito avançado. Sim, e tem muita coisa que elas não são liberadas porque nós não estamos prontos. Preparados. E essas big techs aí já tem tudo, cara. Já cara, agora é o momento. Aí eles lançam. Agora isso, agora aquilo. E você acha que é por acaso? Você pensar que ia ser só na ficção e hoje Quanta já coisa é realidade. que há 10 anos atrás era só ficção e hoje a gente está convivendo com elas aí. Ô, Oriel, 3 anos a tecnologia eu já avançou. percebi que o nosso convidado, nosso professor, Olha. ele deve ter alguns compromissos, que já é a segunda vez que ele dá uma reparada no relógio. E Não, eu tô e olhando só para... É importante nós desenrolar o nosso convidado, ele deve ter os seus compromissos. Se eu atrasei, engoli isso Não, mesmo. tranquilo, eu tô... Mas é isso aí. Essa nova temporada do TomateCast traz com certeza assuntos importantes, interessantes. E nós estamos abordando no primeiro, na retomada do TomateCast, essa nova jornada, exatamente esse tema, que tem muito assunto, né, Edinaldo, pela frente. Então, cabe aí 2, 3... Não, para começar, o troço é infinito. Né? A Então, gente não consegue. esgota. Eu falei pro Dinaldo aqui em off que a gente é a mesma coisa de você começar a pensar que nós estamos num planeta que está girando a 1.600 km por hora e está correndo atrás do Sol e nós estamos num cometa, na cauda de um cometa, pô, que um trem louco. E a inteligência artificial, a IA, tá desse jeito, tá fazendo nós correr atrás dela igual um cometa. É assustador. Mas, repito, não podemos perder o que realmente importa de vista, que é a essência. E reconhecendo a essência do ser humano, reconhecemos, consequentemente, a dignidade dele. E aí vamos perceber que nada pode substituí-lo, que nada é melhor do que ele, que nada é mais digno do que ele. E quando a gente vê tudo isso, tem algumas coisas que remetem a gente assim, poxa, que período bacana. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher. Aí você, caramba, quantas coisas que mudou desse período para cá. Na sua mente, né? Porque hoje, a galera de hoje não pensa hoje em ir pro mato, olha, não. Pensa em ter um notebook, exatamente por causa disso também. Videogame. Se você for, eu diria, determinados casais aí dentro de uma salinha como essa aqui, sem telefone, sem televisão, sem qualquer, eu diria, tecnologia à sua disposição, cara, 10, 15 minutos um já matou o outro. Verdade. Né? Não tem mais, não consegue conversar, não consegue mais ficar ali sem ter o celular, sem ter televisão, enfim. Quando eu falo que a gente sente falta da operacionalidade, ou seja, quando eu me posiciono como uma pessoa operacional, porque eu sinto falta de levantar e às vezes de correr. Porque eu começo a ficar muito tempo, eu estou sentindo falta disso. Imagina a nova geração. Israel, eu moro, sei lá, deve dar 200 metros, 300 metros de um campo de futebol, onde o meu filho fica bravo de eu dar esse exemplo às vezes. Ele diz, pai, não lembro se não. Eu falei, mas eu lembro. Ele começou a treinar com um amigo lá, e aí ele me pediu para ir treinar. Falou, maravilha, legal, vai lá, o cara gente boa, futebol, enfim, importante. Bom, começou a treinar, foi a primeira semana, segunda semana faltou alguns treinos, terceira semana nem foi. Falou, mas por que, filho, você não está indo treinar? Estou percebendo que você não está indo treinar. Pai, para mim estava muito cansativo eu ter que ir a pé até o campo e depois treinar. Eu falei, cara, 300 metros, mano. Tá entendendo? E a nossa geração está caminhando para isso. E não só no aspecto físico, no aspecto emocional.
Antes, se alguém, por exemplo, falar de bullying, né? Ah, você tá careca, você tá magro, você tá gordo. Cara, se fosse o caso, a gente resolvia na pancada. Não tinha depressão, ansiedade. Enfim, pô, vamos resolver essa parada aqui na pancada. Enfim. A IA tá simulando tudo isso, né? E Não, e você aí tá no limbo. tudo são rótulos. Aí você vai lá na IA e diz, olha, o camarada tá passando por isso e aquilo. Aí rotula, ó, tá com déficit cognitivo, tá com TDAH, ou sei lá o quê. Enfim, tudo tem um rótulo, cara. Dinaldo, deixa aí suas considerações finais e um recadinho para o futuro, né? Você... O recado final é o seguinte, depois, né, desse bate-papo, eu diria até informal, não é mesmo? Nós precisamos resgatar os conceitos. É impossível, Israel, Eriel, você que está aí do outro lado, é impossível a gente melhorar alguma coisa se a gente não consegue entender o que as coisas são. Quando você me pergunta qual a diferença entre uma máquina e um ser humano, mas você não sabe o que é uma máquina, não sabe o que é um ser humano, como que você vai distinguir? Para você vai ser a mesma coisa. É ou não é? Então está tudo misturado, desordenadamente. A gente precisa ordenar as coisas. Até uma palavra que parece um absurdo para muitos, mas a gente precisa discriminar. Discriminar é separar. Isso aqui é ser humano, isso aqui é máquina, isso aqui é o bem, isso aqui é o mal, isso aqui é a verdade, isso aqui é a mentira. Mas, não obstante, o que é que nós temos feito? Misturado tudo como se tudo fosse a mesma coisa. Nivelado tudo por baixo. E eu te pergunto, como que a gente vai melhorar? Vamos melhorar a política. Como que vai melhorar a política se eu não sei o que é política? Vamos melhorar a educação. Como que eu vou melhorar a educação se eu não sei o que é educação? A inteligência artificial é um mal ou é um bem. Cara, a inteligência artificial em si, ela não é boa nem má. Então, eu preciso entender o que é inteligência, preciso entender o que seria, o que nós chamamos de inteligência artificial, porque, volto a dizer, é uma expressão equivocada, a meu ver. Preciso entender o que é a máquina, o que é o ser humano. Eu preciso entender o que é a sociedade. Porque, lembra, tecnologia tem a ver com o estudo da técnica. A técnica são as ferramentas que eu uso para fazer algo. Ela é útil, porque me ajuda a alcançar um objetivo. A inteligência artificial é excelente nesse sentido. Cara, eu tenho um objetivo, ela me ajuda se eu souber usá-la. Agora, se eu não tenho critérios... vou citar uma ferramenta que eu achei interessante o nome. Copilot, né? Seria uma espécie de copiloto. A inteligência artificial é um copiloto. Mas eu sou o piloto. Agora, na prática, como tem sido? Eu não estou pilotando nada. Eu me tornei um copiloto. Eu me tornei um passageiro. Passageiro e ela está dirigindo. Você está entendendo? E para onde ela está me levando? Então, a contemporaneidade é um carro muito rápido. Só que não tem direção. Estou falando que ela vai fundir a instalação do pescoço daqui hoje dia. Eu costumo dizer por Ariel que enquanto a gente não sabia que existia disco voador, saci pererê e mula sem cabeça, a gente era muito feliz. Entendeu? Depois que eu descobri tudo isso, agora a inteligência artificial ficou pior para nós, entendeu? Porque era tudo em forma ingênua. E eu tenho mais dificuldade que vocês, que você ainda é curioso, assiste muito filme, sabe? Conecta muita coisa na cabeça. Eu não, ainda sou meio baguá ainda nesse sentido. Então, assim, eu fico pensando assim, rapaz, naquela época eu acreditava em disco voador, era tão bom, saci pererê. né? Tinha medo do bicho-papão. Mas é isso aí. É preocupante. Gente, estamos chegando no final aqui, né? Dessa início aí da nova temporada. Agradecer a você, Dinaldo, pela participação. Foi um prazer. Você foi espetacular aqui nessa resposta. Para mim foi... Bondade sua. Foi muito bom esse bate-papo e esperamos que em próximos episódios a gente possa estar contando contigo novamente. O podcast está aqui, é para isso mesmo. E a cidade de Goianápolis, o Brasil, o Goiás, o mundo ganha com esse estúdio aqui para poder estar levando entretenimento para todo o mundo junto com a IA. E com o apoio da Casa Cenoura. Com o apoio da Casa Cenoura e o Bonezinho. Foi um prazer. Estou sempre à disposição. Prazer é todo nosso. Falou, Edinaldo. Forte abraço. Bora. Bye, bye. Com Deus.